Atenção ao top de 5 segundos. Ao longo do tempo, temos falado muito sobre as imagens, sobre a profundidade das imagens, sobre a definição das imagens, até mesmo sobre o que é real e o que é ficção nas imagens. Mas hoje a conversa é sobre o som. Diria que mais voltado para a sonoplastia. Por isso quero dedicar esse tempo para o som. Para as pessoas que trabalham diretamente com o som. Pessoas que fazem imagens para o som. E até mesmo pessoas que curtem em fazer um som. Eu sou o João Maia e esta é a nossa oficina de sonoplastia. Elementos que contam a história de uma cena em que muitas vezes ele não está presente na cena. Um ruído de um objeto, um trovão, algo desse tipo, às vezes algo inusitado que não está em cena, mas que contam a história de toda uma situação. O áudio sozinho sempre existiu e sempre serviu como forma de expressão. Para além das falas e dos cantos primitivos, o áudio também deu frutos como a música. E a música deu frutos como Tom Jobim, Vitorino Silva. Mas hoje não vamos falar sobre a música, aliás, que nos renderia um bom assunto, hein? Mas eu quero agora mesmo começar falando sobre o rádio. Mais especificamente a era de ouro do rádio. Pois aqui no Brasil, a partir de 1927, o rádio passa por um processo de massificação com a possibilidade de transmissão de sons a partir de equipamentos que tocavam discos ao microfone. É iniciada assim a profissionalização do meio, com contratação de artistas, transmissão de programas de auditório, radionovelas e programas humorísticos. Quem não se lembra da turma da impecável Maré Mansa? O rádio, até meados de anos 90, se não me engano, ainda fazia transmissão desses programas humorísticos, como esse que eu citei, a turma da impecável Maré Mansa. Eu ouvi muito desses programas ainda, na faixa de AM, pela noite, faziam a transmissão desses programas. Era muito divertido, era muito bacana, porque mexia com o imaginário a gente ouvia coisas que a gente não via, por ser o rádio. Então a gente ouvia vários sons que compunham aquela história, aquele evento humorístico, era muito bacana. Inclusive a plateia. Ouvi muito dizer por pessoas mais antigas que curtiam ouvir as radionovelas que ao final de um capítulo, muitas das vezes as pessoas iam para trás do rádio para esperar dar os personagens sair do rádio, né? De tanto que mexia com a imaginação das pessoas. Elas aguardavam ao final do capítulo daquela novela alguém sair lá de trás do rádio. Era um negócio assim muito engraçado de ouvir ser contado por essas pessoas mais antigas. Bom, o trabalho da sonoplastia realmente ele é assim ilimitado, ele é infindável com relação ao que você pode fazer para mexer com o imaginário. Você pode aplicar várias camadas de áudio, não tem problema, diferente um pouco do vídeo, né, que não suporta muitas camadas para contar uma história. No áudio não, você pode colocar várias pistas de áudio, uma para fazer o vento, outra para fazer o trovão, outra para fazer a água da chuva. Enfim, outra de quem está falando, quem está narrando o texto. Então ele aceita várias camadas. Isso tudo, de certa forma, é muito simples de fazer, né? Basta assim, você ter uma boa imaginação daquilo que você quer contar, e vamos
como diz, vamos lá, mãos à obra para nós construir esse cenário do áudio. Eu vou tentar fazer algo aqui, vou procurar uma história aqui. E a gente não precisa de muita coisa, a gente não precisa de muita ferramenta, né? A gente com alguma DAW, com algum softwarezinho de edição e um microfone, olha, dá para fazer bastante coisa, hein? O mais é só o imaginário. Vamos lá, vamos tentar. Então vamos lá, né? Para esse pequeno experimento vamos precisar de um microfone. No caso eu vou utilizar 2, né? Para poder a gente ter um norte de onde as coisas estão vindo, né? Pra gente ter vamos dizer assim, uma noção de profundidade, de qual lado que as coisas acontecem. Vou precisar também de um pequeno periférico, que eu já tenho isso aqui, né? Então vou fazer uso dele, onde ele é composto por uma mesa de som. Eu tenho uma mesa de som digital e algumas outras coisinhas, um amplificadorzinho de fone que está lá embaixo, e o resto é porque compõe meu set ali já. E vou precisar de um software, né, para mim estar gravando. Isso hoje é muito simples de se ter. Eu uso o Logic, eu uso o Mac, né? Então vou usar o Logic e vou capturar todos esses áudios e montar esses áudios ali. Então vamos lá, mãos à obra. Então vamos ao nosso experimento. Dessa vez eu peguei uma caixa de papelão, onde a gente vai simular a nossa chuva e os nossos trovões. Eu estou utilizando 2 microfones, um canal, e o outro microfone no outro canal. Por isso que é interessante a gente utilizar o fone de ouvido para a gente ter toda a experiência sonora possível. Mas vamos lá. Eu estou tendo muita interferência externa, que são os carros passando na estrada ali na BR, mas vamos tentar fazer a simulação. Olha só como é que fica. Eu vou gravar a primeira camada, né, da nossa tempestade, vamos falar assim. Então vou gravar agora o som da chuva. Essa foi a nossa primeira camada, que foi o som da chuva. Eu vou gravar a segunda camada agora, que será com o som do trovão. Aquele trovão que vem de longe, não é aquele direto, é aquele que a gente escuta vindo de longe. Vamos lá, vamos tentar. Então essa foi a nossa segunda camada, que foi a dos trovões, né? Agora vamos fazer a camada do vento, vamos simular o som do vento, ok? Então vamos lá. Bom, agora vamos gravar a parte do vento, a camada do vento, né? Eu vou utilizar novamente 2 microfones para poder a gente ter a noção da estereofonia, de que direção esse vento vem, né? Então vamos lá, vamos fazer a coisa acontecer. Vamos gravar agora a parte do vento. A gente pode fazer depois de ir montando em várias camadas, né? Para ficar o mais real possível. Vamos lá, enche o peito de ar e muita brasa.
Então assim, gravamos a terceira camada e agora vamos gravar algo só para dar uma enriquecida, que seria o movimento de folhas, coisa parecida que é típico de uma tempestade, né? Quando vem aquela ventania. Vamos criar esse som aqui também, vamos lá. Então vamos criar aqui agora, só que para isso eu vou utilizar um saco para fazer esse ruído. E depois a gente mistura tudo e vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos embora! Acho que temos o suficiente para a gente criar a nossa quarta camada. Vamos ver se eu encontro algo aqui legal para colocar na próxima camada. Então a gente fecha com essas 4 aqui, vamos ver o resultado que vai dar isso aqui. Vamos lá. E agora para a nossa última camada, vamos colocar um pouco do som da água originalmente, né? Então eu vou gravar um pouco do som de água aqui no balde mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. É isso aí. Vamos lá, agora vamos juntar tudo e ouvir nossa tempestade. Bom, agora já temos tudo gravadinho aqui, já tá todas as camadas que a gente precisava para fazer o som acontecer. Agora vamos aplicar algumas coisas, alguns efeitos para trazer a máxima naturalidade possível desse som aqui, embora seja um som fabricado. A gente fez esse som, né? Aliás, nós estamos construindo esse som. Vamos lá. É isso aí, moçada. Agora, deixando a câmera de lado um pouco, vamos aqui para o software. Eu mudei aqui um pouco aqui a plataforma. E agora vamos aqui dar uma visualizada dentro da minha DAW, que eu uso aqui o Logic, né? Aí vocês vão poder acompanhar o passo a passo direitinho. Aqui tá todo o material que foi gravado, todo o áudio que eu gravei. Deixa eu posicionar melhor esse microfone aqui, que o som fica magrinho. Todo o áudio que eu gravei, né, para esse evento, para essa oficina, né, de sonoplastia. E vale lembrar, né, que a oficina de sonoplastia, quando a gente fala de sonoplastia, eu não estou falando de curso de áudio, eu não estou falando de curso de mixagem, dessas coisas. Que quando a gente fala de sonoplastia, a gente se refere exatamente a essas coisas, igual eu falei inicialmente. É dessa história que é contada com o som. São elementos que muitas vezes não estão em cena, mas que está contando a história junto com aquela cena. Por exemplo, eu vou pegar algo aqui, ele não está em cena, mas você ouviu aí você imagina que, sei lá, alguém chegou e bateu. Às vezes a gente identifica até pelo timbre do que está acontecendo, né? Ou pela forma de como isso acontece.
Você já imagina que é quem está batendo numa porta. Só que isso aqui não é um som de porta, né? Naturalmente, estou batendo na mesa. Mas enfim, então eu quero demonstrar um pouco dessa coisa de como é que se constrói algo para a gente empregar no audiovisual, vamos dizer assim. Então tá aqui todo o áudio que eu gravei, a gente gravou aquelas camadas, né? Quando eu falo em gravar em camadas, é porque eu vou montar uma sobre a outra como se fosse um sanduíche, né? Então vou ter trilha em cima de trilha. É exatamente o que a gente muitas vezes não consegue fazer com o vídeo, que é aplicar esse monte de trilhas, né, um monte de takes de imagem umas sobre as outras. Vai dar problema, porque a gente não consegue ver o que está por baixo da outra. Mas no áudio a gente consegue mixar isso tudo e ter um resultado final. É tanto que, a exemplo disso, tem a música, né, que tem vários instrumentos tocando e back vocal e o pessoal cantando, e enfim, a coisa vai acontecendo. Mas vamos lá. Então a gente gravou camada a camada, né, partes por partes da nossa tempestade, né, que a proposta agora que foi a gente montar o som de uma tempestade, mas usando elementos comuns. Obviamente a gente não colocou um microfone lá no meio do temporal e gravou, a gente montou, a gente produziu esse som. Então eu gravei em camadas, eu utilizei 2 microfones, né? Para quê? Pra gente ter um norteamento de onde é que o som vem. Tá vindo daquele lado lá. Ah, não, tá vindo do outro lado aqui. Aquela coisa que te causa a sensação que você fica procurando onde é que é aquilo que você tá ouvindo. É por isso que a gente precisa de no mínimo 2 microfones para poder a gente conseguir esse efeito. Eu falo que é o efeito da estereofonia, né? Que vai te dar um norte de onde as coisas vêm. Se fosse um único microfone, igual agora eu estou utilizando aqui, você não tem norte. Você vai ouvir, vai até perceber a intensidade disso, mas você não vai ter como, vem de lá, ou não, vem dali. Não tem como você fazer isso num som mono. Já no estéreo é possível, né? E a coisa vai ficando incrível quando isso vai aumentando o número de canais, igual o pessoal faz aí o 5.1, 7.1, 11.1, é uma loucura. Te dá uma realidade total do áudio, é bem interessante. É a imagem do som, né? Então tá aqui, a gente gravou as camadas, né? A gente gravou primeiro o som da chuva, depois a gente gravou o som do trovão, depois a gente gravou o vento. Aliás, eu acho que esse aqui é o som das folhas, né? Foi aquele momento que a gente usou aquele saco lá para poder fazer o som dele, captar o som dele. Depois sim eu fiz o som do vento com a boca. Foi bem assim, eu fiz. E na outra camada, na que eu usei pro final, eu fiz o som da água, eu despejando a água no balde, né, ali. Então, só pra gente ter uma referência, assim, tem um som de água no meio aí. Aí agora a gente junta tudo, então tem que ser montado assim, camada em cima de camada. Não é colocar um, depois o outro, igual, por exemplo, tá aqui, né? Tá enfileirado assim, então não vai adiantar que você vai ouvir uma coisa e depois vai ouvir e vai ser tudo separado, aí não vai surtir efeito nenhum. A coisa tem que estar todo mundo junto numa vezada só. Então eu tenho aqui o som da chuva, eu tenho o som do trovão, eu tenho o som das folhas, o som do vento e o som da água. Então a gente alinha essas trilhas todas, só que tem algumas coisas que a gente tem que fazer para poder trazer o máximo da realidade disso aqui. Por exemplo, eu peguei o som da folha aqui, eu tive que equalizar ela, eu tive que usar um equalizador. Abriu aqui o equalizador. Então isso aqui é um equalizador. Para que serve um equalizador? Vou falar de uma forma assim bem grotesca e simples de entender. Um equalizador
na prática vai ser para você reforçar algumas frequências ou tirar aquilo que não é interessante estar ali. Algum som pode soar agudo demais, aí eu não quero esse som muito agudo, eu quero atenuar um pouquinho, eu vou tirar um pouco desse agudo, ou o som está muito brilhante, como algumas pessoas gostam de falar, outros falam que é o estéreo, né? O som agudo é estéreo. Tem um monte de definição que a moçada vai daí, mas eu estou me referindo às frequências altas, eu estou me referindo às frequências de agudo. Então, assim, tem algumas coisas que é característico daquele som, daquele timbre, e aí a gente tem que buscar isso para poder trazer o máximo de realidade em cima desse som. Então, no som da chuva, normalmente o som da chuva em si, a água caindo, ela não tem essa região do grave, ela não tem grave, né? E ela também não tem aquele agudo, brilhante. Ela tem um agudo sim, mas é porque ela vai chocar com os outros materiais, ela vai bater no telhado, ela vai bater no carro, enfim, então vai dar aquele estalinho e vai ser natural da gente, né, perceber um agudo, mas não aquele agudo brilhante. E então o que eu fiz? Eu eliminei aqui uma frequência de grave até na faixa aqui de 144 Hz, que eu achei interessante, e tirei agudo aqui até na faixa de 6,2K. O resto eu deixei sem mexer, deixei planinho o resto, ok? Então eu apliquei um equalizador aqui. Na parte do trovão eu já fiz diferente. Eu também tirei um pouquinho do agudo, que é essa regiãozinha que está aqui, eu tirei, está na faixa de 10,8K, pode até baixar mais um pouquinho, não vai ter problema. Mas ao contrário do outro, eu reforcei o grave, porque o som do trovão ele é grave. Quando ele vem com uma certa intensidade, a gente sente que as coisas tremem, né? Então é característico do som de um trovão quando ele chega com força, com uma certa intensidade, né? Então eu reforcei ele aqui para poder a gente ter uma sensação, puxa, é um trovão. Então eu fiz isso aqui com o equalizador. Eu não apliquei mais nada na track, só isso aqui. Aqui no som do vento, a mesma coisa. O grave já não interessa tanto. E eu também cortei um bocado aqui do agudo, porque vai acabar que vai somar com o agudo dessa trilha, com o agudo da outra. E aí, se eu ficar colocando agudo, vai estourar, vai ficar um negócio estranho. Você vai lembrar de qualquer coisa de um rádio FM fora de sintonia, menos de um trovão. E não é isso que a gente quer. A gente quer que você tenha a sensação do som do trovão. No som das folhas, também é a mesma coisa. Foi bem semelhante. Não tem som de folha grave. Quando elas estão rolando para o chão afora, não tem essa parte do grave. Tem um pouco do agudo, mas não é aquele agudo muito também. Então, como já vai se somar as outras camadas, eu também eliminei essa região aqui. No som da água, fiz outra coisa aqui. No som da água, a mesma forma. Tem uma parte aqui dos médios que é interessante, mas não vai ter grave também, nem do agudo. Depois disso, o que a gente tem que fazer é exatamente mixar isso tudo. Com quanto que cada take desse aqui vai vir em qual intensidade. Para quando isso tudo somado, a gente tem o som do trovão. Eu tenho aqui, eu vou tocar só isso aqui, ó. Isso aí é o som. Já o som só da água. Ele já tá tratado lá, né? Já coloquei o equalizador. Então é isso aí que você vai ter do som da chuva. Agora isoladamente até parece que não é grandes coisa.
Agora vamos ouvir aqui como é que ficou o som do trovão. Ó, já ficou um negócio mais interessante aí, ó. Observe que também tem o som da chuva junto. Ó, o trovão aí chegou, hein? Ficou interessante. Muito legal. Depois eu fiz aqui a camada com o som do vento. Olha ele aí. Bem legal, né? Agora eu tenho o som daquele saco. Tá vendo que isolado não é tão interessante assim. E por último eu fiz o som da água. Bem legal, né? Agora vamos ver como é que fica isso quando a gente junta tudo. Eu vou liberar as tricks todas. Pronto, agora temos todas as tricks liberadas. E agora curtam o som da tempestade. É isso aí, moçada. Bem legal, né? A gente vê na prática como é que as coisas acontecem. E assim são construídos muitos dos sons que a gente ouve no cinema, principalmente nesses filmes de ficção, onde muita coisa realmente tem que ser construída, aqueles sons horripilantes, aquele som que nos causa medo. Eles têm que ser construídos, né? Esses filmes de ação estelar, né? Essas coisas que acontecem no espaço, então muito não, né? Tudo daqui tem que ser criado, porque realmente não existe. Então aquele som dos raios laser, daquelas armas de laser, aquela coisa maluca, tudo aquilo tem que ser construído. E é feito semelhantemente igual você viu aqui no processo da gente construir o som dessa tempestade. E depois é empregado, somado ao vídeo, e causa aquela sensação maravilhosa quando a gente vai ver tudo. Quando a gente vê o conjunto da obra, puxa, é maravilhoso. Mas é isso aí, vamos adiante. É isso aí, moçada. Chegamos ao fim da nossa oficina de sonoplastia. Espero que você tenha gostado. Foi algo simplório, algo muito simples, mas que nos dá uma noção de como que as coisas acontecem. Meu muito obrigado a todos que puderam ficar até agora. Quero agradecer à Prefeitura Municipal de Ipatinga, à Lei Aldir Blanc e ao Governo Federal. Até uma próxima, moçada!